Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, falando sobre minha vida, transmitindo para vocês o conhecimento adquirido através das leituras, através das pesquisas. Eu sou um apaixonado por livros, eu gosto de aprender, de buscar conhecimento. Eu sempre desejo me informar sobre os fatos, sobre tudo que está acontecendo. E durante o nosso processo, o nosso ritual, melhor dizendo, de gratidão, que é algo que a gente realiza todas as manhãs, onde a gente busca uma conexão com o todo, busca obter respostas, busca realmente nos conectarmos mais com tudo que está acontecendo, seja no universo material, seja no universo espiritual, e a gente consegue realmente expandir a nossa consciência. E hoje eu estava refletindo sobre a realidade do Brasil. Qual é a realidade do Brasil? Infelizmente existe algo denominado síndrome de distorção fatal. Eu acredito que o brasileiro, na sua grande maioria, eles sofrem dessa síndrome. Por quê? Existe uma realidade no Brasil hoje, aparente. Eu estou gravando esse vídeo num domingo, dia 18 de junho de 2023, e a realidade que nós temos no Brasil é uma realidade completamente diferente daquela que a grande mídia, ou seja, os jornais, a TV, tenta transmitir para as pessoas. Como se fosse assim, olha, vamos colocar mentiras no ar todos os dias para que as pessoas acreditem que elas verdadeiramente estão vivendo essa situação, quando na verdade a gente percebe que o Brasil hoje é um país que vive uma profunda crise. E entre essas crises que eu vou citar para vocês, nós vivemos uma crise econômica, porque eu tenho comércio, eu posso falar sobre isso. Eu viajo em várias cidades de regiões diferentes, e a gente percebe que nós temos uma crise econômica sistêmica, que vai se estendendo e que a cada dia a gente fala, olha, mas vai melhorar início de governo, e nós já estamos caminhando aí para o 6º mês de governo, e o que a gente percebe é o seguinte, é uma inércia muito grande, é uma incapacidade muito grande de gerir a economia e de promover o crescimento desse país. Mas, por outro lado, existe uma imprensa vendida. Eu falo sempre, eu não acredito na imprensa do Brasil, eu não acredito nos jornalistas brasileiros, porque eles não são independentes. Eles são alguém que são muito bem pagos, com salários altíssimos. Para quê? Para influenciarem, para induzirem as pessoas a acreditarem em uma mentira que são contadas por eles para beneficiar um determinado sistema, para beneficiar um grupo. E por outro lado existe uma sociedade completamente desatualizada, uma sociedade que ela acredita que informação é assistir o Jornal Nacional. Nós vivemos em um país onde as pessoas acreditam que verdadeiramente estarem bem informadas é abrir um jornal, folhear um jornal e ler um jornal. Quando na maioria das vezes o que acontece, o proprietário do jornal é um político, o proprietário da emissora de TV pertence a um grupo político, a um senador, ou até mesmo alguém mais poderoso do que um senador, porque a gente pensa que a política brasileira, quem detém o poder é quem está legislando. Na verdade, quem detém o poder da política brasileira está lá, no lado oculto, mexendo com seus pauzinhos e fazendo com que as coisas aconteçam. Então nós temos hoje uma justiça totalmente desacreditada pela maior parte da população, então nós não temos a quem recorrer. Nós temos um STF que o Superior Tribunal Federal seria alguém que teria que fazer com que a Constituição prevalecesse. É o órgão hoje que está destruindo, lascando, indo contra a Constituição. Nós temos hoje um Senado Federal totalmente alienado, nós temos deputados que falam e não fazem nada, porque falar não resolve. Tem determinados momentos na vida que o que resolve é atitude, não discurso. E a direita está com um discurso muito bonitinho, mas a esquerda está com modus operantes que a gente com discurso a gente não vai ganhar nunca. Eu aprendi o seguinte, nós estamos numa guerra. E quando a gente está numa guerra, a gente tem que lutar com as armas mais poderosas, mais violentas do que o do adversário. E a esquerda não está de brincadeira. Então o que acontece? Nós vivemos hoje uma distorção fatal dos fatos. Eu fico perplexo quando eu observo o comportamento do meu pai, um senhor de
80 anos assistindo o Jornal Nacional, e ele olhando e vendo aquilo, ele fica, olha como é que está o Brasil, olha, o Lula está viajando, o Lula está buscando recursos. Eu fico abismado como as pessoas não conseguem realmente refletir sobre a verdadeira verdade. Por quê? Você está vivendo uma situação, a TV ela quer te manipular, informa outro quadro e você acredita no quadro que você está vendo na TV, não naquele que você está vivendo. E por que acontece tudo isso? Infelizmente, essa nação brasileira, ela foi criada para dar errado. Eu falo isso com toda convicção, porque eu comecei há muito tempo atrás a estudar a questão do Brasil. Não só aquilo que é colocado nos livros didáticos, nem só aquilo que os professores ensinam, porque os professores são alienados também por esse sistema que quer que a gente acredite que as coisas é como eles dizem, e na verdade as coisas são muito diferentes. Então o que acontece? O Brasil foi colonizado por pessoas corruptas, por pessoas inescrupulosas. Português não saiu pelo mundo, os portugueses não saíram pelo mundo com as suas caravelas porque eles queriam promover o bem para outras nações. Muito pelo contrário, a função de Portugal de enviar caravelas por todo o mundo foi se tornar uma potência mundial, foi adquirir riqueza. E exatamente isso eles conseguiram aqui no Brasil. E o que acontece com o Brasil? Os portugueses levaram toda a riqueza do Brasil, em sua parte, naquele momento, dentro do poder de extração e de transporte que eles tinham. Restou para a gente o quê? Uns índios que não tinham nenhuma cultura, e os índios foram totalmente dominados, manipulados, e durante muitos anos da história, os índios simplesmente foram escravos dos portugueses. E o que acontece com o Brasil? Se a gente pegar estados como a Bahia, Rio Grande do Sul, ao longo da história, tudo de ruim veio para o Brasil. Os escravos que vieram para o Brasil foram escravos que, na sua maioria, fugiram e encontraram no litoral brasileiro um alento para que eles pudessem ser livres. Só que aqui também tinha os portugueses, e aí os portugueses também voltavam e revendiam esses escravos. Então, o regime, a cultura que nós fomos educados é uma cultura corrupta, de levar vantagem em tudo. Hoje eu não acredito no sistema de saúde do Brasil, eu não acredito na justiça do Brasil, eu não acredito nos políticos do Brasil, estou falando de um modo geral, porque a política é corrupta, o sistema é corrupto, tudo que existe no Brasil é corrupto e a população é corrupta. Por quê? Os políticos, eles nascem do povo. Se o povo não fosse corrupto, nós não teríamos aí tanto desacato à lei, nós não teríamos aí essa rebelião contra a Constituição brasileira, nós não teríamos essa perseguição e nós não estaríamos vivendo já uma censura, onde eu não posso falar de determinadas pessoas porque essas pessoas são blindadas. E há poucos meses atrás nós tínhamos liberdade de expressão, nós podíamos falar aquilo que nós quiséssemos. Eu achava até errado, porque você poderia chamar qualquer pessoa de genocida, você poderia acusar qualquer pessoa de homofobia, você dava os piores nomes a qualquer pessoa, isso não dava nada. No Brasil não estava existindo mais moral e ética, como hoje não existe, mas hoje não existe para um lado. Os conservadores estão sendo perseguidos. O que é conservador? Eu, apesar da minha idade, eu me considero um conservador. Eu sou alguém que gosta de música de qualidade, eu gosto de ouvir jazz, eu gosto de ouvir blues, eu gosto de ouvir músicas internacionais, eu gosto de ouvir MPB, mesmo sabendo que a maioria dos cantores de MPB, eles pertencem a um regime autoritário, mas existem algumas músicas que têm algumas letras que fazem a gente despertar para a vida. Mas eu compreendo hoje que o Brasil vive algo que um cantor muito famoso, Zé Ramalho, gravou há muito tempo atrás, Vida de Gado. Povo marcado, povo feliz. O povo brasileiro é um gado que sabe que vai para o abate e aceita. Um exemplo disso é o que nós vivemos hoje em pleno mês de junho. Cidades totalmente descapitalizadas, cidades sem saúde, cidades sem educação, cidades precisando de saneamento básico. Essa praça que eu estou aqui agora vai ser palco de dos maiores São João do interior da Bahia. Mas procura saber, caramba, se nessa cidade tem um bom índice de emprego. Não tem. O índice de desemprego aqui é muito elevado. Procura saber se todas as cidades aqui são pavimentadas. Não são. Mas aí o povo vive naquele ritmo do pão e circo. Os políticos aprenderam essa cultura. Você faz festa, você coloca um mingau e o povo vai lá, se alimenta naquele momento, adrenalina. O brasileiro vive de emoção. O brasileiro não vive de razão.
O que é a razão? É você compreender os fatos e você trabalhar para você melhorar a causa. E a causa do problema do Brasil somos nós, o povo brasileiro. Se nós tivéssemos mais homens que pensassem como Nicolas Ferreira, o senador que está aí batendo de frente com o STF, se eu não me engano, alguma coisa do Val, se nós tivéssemos mais homens como Pablo Marçal, se nós tivéssemos mais homens que pensassem diferente, que pensassem fora da caixa, que lutassem pelo Brasil, mas a cultura do Brasil é uma cultura pilantra, é uma cultura escrota. Por quê? O brasileiro, ele luta contra o próprio Brasil. Ou seja, a partir do momento que existe esquerda e direita, a gente está quebrando o Brasil. Porque quando a direita estiver no poder, a gente está lutando contra a esquerda. E a esquerda lutando para derrubar a direita. Quando a esquerda ela toma o poder, ela é uma usurpadora do poder, a direita quer tomar o poder da esquerda. E isso cria simplesmente prejuízos econômicos, culturais, sociais, e a violência aumenta, a crise aumenta no Brasil, e a cada dia a gente percebe o seguinte: o brasileiro hoje, ele não tem identidade. Se nós analisarmos a história de alguns estados do Brasil, a gente percebe que é diferente. O Rio Grande do Sul, as pessoas lá têm uma identidade pelo Rio Grande do Sul, eles brigam pelo Rio Grande do Sul, eles amam a sua história. O baiano, muito pelo contrário, o baiano não valoriza muito o baiano às vezes valoriza mais o sulista. E a gente que mora no Nordeste, a gente fala mal do Sul, mas quem vem para cá empreender é o pessoal do Sul. É difícil o nordestino sair daqui da Bahia e ir para São Paulo e empreender em São Paulo. Geralmente ele sai daqui para ser escravo, para ser trabalhador lá. E a gente tem essa cultura. Então, se você partir para Curitiba, no Paraná, é um estado totalmente diferente. Mato Grosso do Sul, Goiás, é uma concepção totalmente diferente do Nordeste do Brasil. Então eu acredito que no Nordeste do Brasil está realmente a escória da doença da corrupção. Por quê? As pessoas pobres e incultas, na sua grande maioria, são essas pessoas que alimentam o sistema. Quando eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando, eu tenho condições de debater sobre a escrotidão que existe nesse país hoje. Mas um exemplo, eu sou alguém culto, como é que eu vou bater boca com alguém que foi doutrinado, alguém que recebeu a universidade gratuita, paga pelos homens de bem, para depois se tornar um advogado, um deputado, só que o cara é um escroto, é um mau caráter, é um vagabundo, é um ladrão, e ele está lá. Por quê? Se você defende bandidos, os bandidos vão votar em você. Se você defende o homossexualismo, é evidente, você levanta a bandeira dos homossexuais, os homossexuais vão votar em peso em você. Já quem defende a família não vai votar em alguém que pauta o homossexualismo como uma defesa para o mandato dele. Você não vai votar em alguém que defende o cidadão a andar armado se você é bandido, se você tem um filho que é traficante, se você tem uma filha que é prostituta, que anda envolvida nas drogas. Então o problema do Brasil é a cultura. Nós temos uma corrupção sistêmica, e se nós não avaliarmos tudo isso, eu acredito que já está ficando tarde demais, porque a cada dia que passa, nós produzimos uma geração mais imbecil. A geração mais imbecil de todos os tempos, no Brasil, falando, é essa atual geração. É a geração do TikTok, é a geração das dancinhas, é a geração que não sabe valorizar o seu voto, é a geração da hipocrisia, do corpo bonito, da mente vazia, é uma geração que não sabe avaliar entre o bem e o mal, é a geração das drogas, é a geração da bebida alcoólica, é a geração da prostituição, é a geração que valoriza tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é maléfico, e é uma geração que não valoriza tudo aquilo que é bom, que é a verdade, que é a honestidade, que é a dignidade, que é a seriedade. Nós temos um déficit muito grande de dignidade nas pessoas. As pessoas perderam a sua identidade. Nós hoje vivemos em um país imoral, ilegal, inconstitucional. Nós hoje vivemos um país que eu diria que o sistema ditatório aqui, na sua avaliação superficial falando, é pior do que a Rússia e a China. Só que nós, há muito tempo que a gente vive essa ilusão que nós somos uma sociedade democrática, quando na verdade democracia é cada um respeitar o direito do outro, e aqui no Brasil não se respeita. Alguém vai e trabalha, compra um celular, alguém vai e trabalha, compra um carro, alguém vem e rouba. E quem é valorizado, quem é protegido pela justiça é o bandido, é o ladrão. Então o Brasil hoje é o país da corrupção. Eu vivo nesse país hoje porque eu não tenho condição financeira, talvez, de ir embora e já tenho estabilidade em outro local. Mas eu vivo aqui me descolocando a cada dia desse sistema corrupto e pensando diferente. Eu converso hoje com o mínimo de pessoas possíveis. Por quê?
a maioria das pessoas estão corrompidas, a maioria das pessoas são alienadas. Eu não gosto de conversar com pessoas que não têm a capacidade de pensar e de raciocinar por si só. Então, o Brasil hoje vive um momento crucial, um momento kármico. E eu acredito o seguinte, em tudo isso existe um porquê. Depois de uma grande destruição, depois de uma grande tragédia, o grande Criador do universo ele vai colocar suas mãos sobre o Brasil. Eu acredito que os tiranos, como sempre aconteceu em toda a história, eles irão pagar um preço muito alto. A tirania, a rebeldia, o mal pode reinar por um tempo, mas não vai reinar o tempo todo. Então eu quero estar vivo aqui para ver alguns tiranos, alguns ditadores serem derrubados, destronados. Por quê? Eu vi a queda de Bin Laden, eu vi a queda de Saddam Hussein, na história Hitler caiu, então aqui no Brasil também os ditadores vão cair. Tudo isso é questão de tempo, mas não porque o povo quer. Eles vão cair porque Deus permite, porque tudo aquilo que está acontecendo agora é porque o povo é o causador. Você é responsável por toda a desgraça, por toda a miséria que está acontecendo no Brasil. E não tem que reclamar não. Você tem que aceitar que você foi um idiota, você foi um medíocre e você não soube raciocinar. O homem, ele se torna escravo e ele permanece escravo porque ele não tem a capacidade de raciocinar sobre o poder da liberdade. E a liberdade consiste exatamente em você pensar, falar e agir como você quer. Pega esse código e abraça para a vida. Você é sempre... Uau!